Muito bem, vamos lá então para mais uma videoaula, onde nós vamos conversar um pouco hoje sobre autoestima, bem-estar e emagrecimento, ok? Já quero te dar as boas-vindas por você estar se dando essa oportunidade de vivenciar esse processo. Acredito sim que é o seu momento e essa é a sua oportunidade. Então vamos juntos trilhar esse processo transformacional. É muito importante ressaltar que antes de nós trabalharmos essas dinâmicas sobre autoestima e sobrepeso, é fundamental nós entendermos as suas origens e como que elas estão de uma forma direta interligadas ou conectadas. A falta de autoestima e as dificuldades de emagrecimento, muitas vezes, elas estão conectadas a fatores emocionais, sociais, até mesmo físicos. Os fatores físicos nós vamos lá e comprovamos com exames clínicos. A fatores emocionais é um pouquinho mais complicado. Considerando que nós estamos inseridos numa comunidade, numa nação, num povo, para dizer que talvez seja o mais ansioso do mundo, então não tenha dúvida nenhuma que tem um impacto emocional muito profundo. Então vamos entender um pouco essa dinâmica emocional, esses fatores que impactam o processo de emagrecimento. Então, a autoestima, muitas vezes, ela está relacionada com a maneira como a pessoa se vê, com a maneira como a pessoa se percebe, o que pode ser influenciado pela aparência física, tá? Sem sombra de dúvida. Agora, o peso ele pode ser um fator significativo, especialmente numa sociedade em que valoriza certos padrões estéticos. No entanto, é essencial nós entendermos que a autoestima não deve depender apenas da aparência física, mas sim de um equilíbrio entre bem-estar emocional, físico e mental. Entenda uma coisa, você é muito mais que o número da balança, você é muito mais do que aquilo que você acha que é. Ou seja, mas foi implantado algumas crenças dentro de você, umas crenças internas, e essas crenças geram um impacto na sua vida. Muitas pessoas desenvolvem crenças limitantes ao longo da sua jornada. Como, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo mudar. Isso tudo acaba dificultando a adoção de novos hábitos saudáveis. Tá? Então essas crenças são muitas vezes resultados de críticas do passado ou experiências negativas e até mesmo algumas vivências que você pode ter tido. E isso precisa ser ressignificado, precisa ser transformado, para que a mudança seja possível. É por isso que nós vamos dizer para você desde o início que o processo de emagrecimento ele começa na cabeça. A mudança da mentalidade, o mastermind, mente mestre, é governando a mente, é tendo domínio próprio, é transformando-se a si mesmo. Tá? E isso está de uma certa forma interligado a fatores psicológicos. Tá? É a nossa relação com a comida. É comum, tá? Não é normal, é comum que o excesso de peso ele esteja ligado a questões emocionais como ansiedade, como depressão, como estresse, levando assim aquele chamado comer emocional. Isso é tão interessante que se nós pararmos para analisar, na maioria das vezes que nós sentimos fome, não é fome fisiológica, é uma fome emocional. Então a gente precisa ter essa clareza, essa consciência. E aí antes de tentar resolver o problema do peso, é preciso entender os gatilhos que nos levam ao consumo excessivo e inadequado de alimentos. Por isso que foi recomendado que você faça as suas anotações, seu diário alimentar, que você feche a sua pontuação, porque ali é que nós vamos mapear também os picos emocionais que você vai estar vivenciando, tá? Lembrando que eu tô comentando com você acerca de algumas estruturas. É óbvio que nesse desafio de 7 semanas eu vou conseguir entregar para você um conteúdo transformacional que vai impactar todo o processo? Não, mas aqui é um start para que você dê o próximo passo. Nós temos a consultoria que vai entregar um conteúdo mais denso, um conteúdo mais assertivo para você, tá? E aí, quando falamos de excesso de peso, falamos de autoestima, nós não poderíamos deixar de falar sobre a autoimagem, ou como nós nos percebemos, ou como nós nos vemos. Pessoas com baixa autoestima, muitas vezes, elas têm a autoimagem distorcida.
vendo-se de uma forma negativa, depreciativa, mesmo que o peso ou a aparência estejam dentro de um padrão aceitável ou saudável. Então, trabalhar a autoimagem e aprender a valorizar o corpo como ele é atualmente é um passo crucial para qualquer transformação física. Lembrando, a transformação física ela só é um reflexo da transformação interna. Transformou internamente, transformou aqui dentro, aqui fora vai se materializar essa transformação. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Se sim, para o vídeo e pergunta. Se não, você está assistindo esse treinamento aí offline ou as videoaulas estão gravadas, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá bom? Então vamos tomar uma compreensão física acerca do sobrepeso e da autoestima. Metabolismo e saúde. Nem sempre o excesso de peso é uma questão de falta de esforço, tá? Muitas vezes nós até colocamos esse peso sobre nós mesmos. Não, você não consegue porque não tem esforço, eu não consigo porque eu não tenho vergonha na cara. Não, existem fatores metabólicos, que são condições clínicas, médicas, hormonais, que desempenham um papel importantíssimo dentro do processo transformacional. Então, compreender essa dinâmica, como o corpo funciona, é vital para definir um plano de emagrecimento eficaz, saudável e assertivo. E aqui, eu não quero tirar o mérito de cada profissional, tá? Não, nós precisamos nos unir. Nós precisamos somar as forças para que nós possamos vencer e juntos lutarmos por um mundo mais leve. Eu não estou aqui para dizer que o método que nós trabalhamos é o método certo ou errado, que o nosso é o certo e o outro é o errado. Não, os outros métodos funcionam. Agora, a forma como nós embalamos e entregamos o que nós oferecemos aqui é um pouco diferente. Mas não quer dizer que o outro não funciona, que o outro não presta. Tá? Se você decidiu vivenciar essa experiência aqui conosco, vamos vivenciá-la com integridade, com totalidade, sem imparcialidade, tá? Para que você tenha uma compreensão mais clara, mais dinâmica do todo. Além de tudo isso que eu mencionei, tem também o estilo de vida. O estilo de vida vai definir os hábitos que você está aplicando diuturnamente. A falta de atividade física, uma alimentação inadequada, são apenas parte do problema. Antes de fazer essas mudanças todas, é importante entender os padrões comportamentais que foram estabelecidos ao longo do tempo, para que a gente possa ir na raiz do problema da obesidade e na raiz do problema da baixa estima e assim tratar de uma vez por todas. São pequenas ações, pequenas mudanças que podem ter impacto maior do que tentativas radicais de mudar tudo de uma única vez, tá? Porque aí, pensando assim e fazendo assim, você começa a desenvolver uma resolução gradual, que é a partir da mudança da mentalidade. Já disse para você, volto a repetir novamente. Ao invés de buscarmos uma solução rápida, é importante focarmos em uma transformação sustentável, uma transformação saudável, uma transformação contínua. Isso inclui reformular a nossa mentalidade em relação a emagrecimento, que não deve ser visto como uma punição, mas como um processo de autocuidado, um processo de amor, um processo de autorrespeito, tá? Mas para que você logre êxito com esse processo, você precisa fazer uso, usar esse suporte emocional que nós estamos dando aqui para você. Porque através do suporte emocional você vai entender que mudanças profundas na sua autoestima e no seu corpo, elas precisam de apoio, elas precisam de sustentabilidade, elas precisam de direção, seja através do grupo da mentoria, do desafio de 7S, é essencial na resolução desse projeto, desse problema que é a baixa estima ou o sobrepeso. E com tudo isso você vai entender as causas subjacentes tanto da baixa autoestima quanto das dificuldades do emagrecimento. Esse é o primeiro passo para uma transformação verdadeira, para uma transformação autêntica, e aí enfrentarmos esses aspectos emocionais, esses aspectos psicológicos e físicos de forma integrada, vai ser possível sim alcançar não apenas um emagrecimento saudável, mas também sustentável, integrado ao corpo, alma e espírito. Ok? Faz sentido isso para você? Quer saber mais sobre isso? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.